Fala pessoal, hoje eu tô aqui com o Lars Janer, ele é Head de Web3 da KPTL e ele é o principal estrategista de um fundo de investimento focado em Web3. Eu confesso que eu descobri há umas 2 semanas atrás que tinha esse fundo e achei sensacional, e principalmente os ativos que eles investem. Então acho que faz todo sentido ter o Lars aqui no canal. Também, se alguém tiver dúvidas durante o vídeo, pode deixar aí nos comentários que a gente vai respondendo depois. Mas eu quero deixar o Lars se apresentar para vocês, falar do background dele, como que ele entrou nesse universo de Web3, e como que funciona, né, a Lupa, o Web3, que é o fundo que investe em ativos Web3. Maravilha, obrigado pelo convite, Tim, uma honra estar aqui com você no canal. Pois é, minha vida nesse universo de digital e tecnologia vem desde 2010 e meu primeiro contato com cripto, com Bitcoin, na verdade, quando eu ouvi falar a primeira vez foi em 2011, mas só fui comprar meu primeiro Bitcoin em 2013. Então, desde essa época eu estou assim, com aquele curiosidade, aquele interesse todo e já investindo, mas nunca tinha tido a chance ainda de trabalhar 100% com o tema, né, de cripto. Então eu vim acompanhando, investindo, lendo muito e participando muito das comunidades nesses anos todos, e agora tenho a oportunidade de me envolver diretamente com o time da KPTL, a gente também chama de Capital, não, que é o time da área de Venture Capital, e que juntos a gente está montando um fundo para investir em tokens, em ativos digitais relacionados à Web3. Então, é algo muito inovador. Acho que, como tudo no setor, né, a gente vai trazendo, experimentando e inovando, e realmente tem sido muito bacana a reação que a gente tem tido a essa ideia, e estamos muito animados com perspectivas. Então, estamos no comecinho ainda do fundo, mas já bastante empolgados para os próximos anos, né? Sabendo de todo o potencial de Web3 aí pela frente. Pô, legal. E 2011, hein? Caramba, primeira vez que você ouviu. Pois é, rapaz. Enfim, a barba branca entrega a idade um pouquinho, né? Eu sou desde garoto que eu gosto muito da parte de tech, de gadgets e tal. Tenho computador desde os 8 anos de idade, a década de 80. Acompanhei o nascimento da internet, né? Toda essa evolução, sempre com muita curiosidade por tudo que existe de inovação, de coisa nova, de novos sites, novos serviços. Então, eu acho que esse universo, quando nasceu a ideia da moeda da internet sem intermediário, é uma coisa realmente fascinante, né? Quando você para pensar. E aí toda a evolução que veio depois disso. Então, por isso que eu já acompanhava muito, e eu acho que a primeira vez que eu ouvi, se não me engano, foi no podcast do Kevin Rose, que inclusive hoje é muito envolvido com esse assunto, né, com os NFTs e com todo esse universo de Web3, mas ele mencionando esse novo Bitcoin, e acho que, se não me engano, ainda estava na casa de, sei lá, $1 ou de alguns centavos, e a volatilidade inicial e a dificuldade inicial de compra, né? Mas assim que foi possível comprar, quando a Coinbase permitiu, eu já corri e comprei o meu primeiro Bitcoin lá nessa época, quando estava na faixa dos $300, mais ou menos, ainda no comecinho. Então, enfim, e desde então, né, a velocidade de tudo desse universo não decepciona quem gosta de acompanhar experimentações. Então, desde então tenho estado muito próximo desse mundo, apesar de que, do ponto de vista profissional, eu estava operando como realmente startups, empresas de tech estrangeiras, e estava ligado mais ao mundo de tecnologia, né? E em todas as possíveis horas vagas, mergulhado ali no Discord e todo o resto do ecossistema de cripto e NFTs. Legal. E eu vou até adiantar uma pergunta que eu ia deixar mais para o final, agora que você falou que você pegou ali os primórdios da internet, né? A gente tem muitas pessoas atualmente comparando o início do Web3 com o início da internet, né? Até com relação à adesão, em alguns aspectos, a maneira que a tecnologia está sendo construída. E aí eu queria saber de ti se você acha que esse é um paralelo válido, e se sim, quais são as semelhanças que você vê entre essas duas tecnologias e o surgimento delas? Ótima pergunta. Realmente, a sensação que traz é aquela mesmo. E eu sou da época, assim, eu comecei, acho que em 93, 94, né, comecei a acessar a internet, e fui de novo, dos primeiros, assim, do meu grupo de amigos e familiares a ter uma conexão de escada. Na época tinha o e-mail do Alternex, e acho que a sensação é muito parecida, na minha visão, no sentido de você
imaginar o potencial daquilo no futuro, já extrapolando todos os avanços que deverão acontecer, né? Então eu acho que realmente tem uma coisa que eu acho que é a empolgação com a novidade, com a tecnologia e com o potencial, somado com ainda uma certa falta de uma dificuldade de você acessar e de você experimentar e utilizar no dia a dia. Então no começo eu acho que a internet tinha muito isso, de ser muito para os nerds e geeks e ainda muito confuso para quem não estava lá, não estava de fato explorando, né? E era complexo, né? Você, inclusive, tentar descobrir quais sites, muitos sites estrangeiros e enfim, nessa época ainda era a UX, que nem existia essa palavra, mas não existia realmente. Ainda tinha a questão de você acessar através de um portal, como UOL, ou nos Estados Unidos, American Online. Então ainda tinha uma confusão sobre o que era a internet, o que era ainda aquele ambiente protegido, que tentava justamente criar um ambiente mais amigável. E eu lembro que meu primeiro emprego foi no banco. Eu trabalhava na área de investimentos de um banco e eu também fui o primeiro a mostrar para a diretoria do banco. Eu era estagiário. Eu conectei o banco na internet na época para mostrar para eles como é que funcionava e como é que era o acesso. Então, para quem não era vamos dizer, um geek, alguém que realmente se dedicava, era confuso. Então isso me lembra bastante os dias. Agora melhorando, né? Mas o começo também todo esse universo blockchain, a complexidade técnica por trás e também acessar. E se eu pudesse dizer assim, que eu vejo uma diferença, que eu acho que, como a gente sabe, mesmo quem consegue acessar, que quer aprender, ainda tem uma dificuldade de enxergar uma utilidade prática no dia a dia, tá? No fundo é isso. Eu acho que ainda estão vindo as aplicações. Se você tirar determinados nichos, como a gente sabe, né, os artistas agora monetizando com NFTs, enfim, uma série de outras aplicações em que o blockchain vai ser bastante útil, mas eu acho que para qualquer pessoa acessar, por exemplo, um site de notícias internacional e poder ler uma notícia é uma coisa que a internet proporcionava imediatamente, e também a troca de e-mails e coisa. Então, acho que era mais evidente a utilidade. Então eu acho que a gente ainda está um pouquinho atrás aqui. Eu acho que na maneira de você entregar valor, vamos dizer, para o usuário final, que não seja só o valor financeiro, né? Ainda tem muita coisa que está atrelada a valor financeiro, que eu acho que não vai acabar não sendo o principal atrativo, a principal utilidade. Então, na minha visão, essa seria a grande diferença. Eu acho que, né, a internet no comecinho era fascinante, era difícil, mas eu acho que uma vez que ela começou, o pessoal começou a entrar e perceber a utilidade, foi muito rápido a partir daí. Então... Gostei muito do que você falou, porque tem vários comparativos que a gente ouve que fazem muito sentido, mas algo novo, pelo menos, que você citou, que para mim, pelo menos, na questão de conceito, né? Então hoje tem muitos conceitos novos, da mesma maneira que a gente tinha muitos conceitos novos naquela época. Então hoje a gente fala de chave privada. Entender o que é o conceito de chave privada, autocustódia. Eu criar uma carteira para então ter acesso a uma determinada aplicação ou coleção de NFTs, o que seja. São conceitos novos que não necessariamente faz parte de UX, mas assim, é uma curva de aprendizado necessária para a pessoa para então ela de fato poder utilizar aquilo. Exato. E eu acho que não deveria ter que ser necessário, né? Porque você compara também com o momento em que, sei lá, a nuvem começou a surgir, a nuvem, tipo... E aí muita gente não entende a nuvem e não precisa entender a nuvem, né? Então, aquela história de... interessa é que o meu e-mail do Gmail funciona, e se está na nuvem, como funciona a nuvem, não interessa. Então, eu acho que isso também é outra coisa que... São essas etapas, né, essas diferentes eras da tecnologia da internet, em que de fato é importante que ela fique o mais invisível possível. Eu acho que isso vale para todos os negócios de sucesso. Quando elas conseguem tornar invisível, né, e aí fica só evidente a utilidade, eu acho que aí a coisa começa a ganhar um pouco mais de tração enfim, eu acho que a gente está chegando próximo. Acho que, enfim, e é um dos motivos da gente estar tão animado para investir nesses projetos novos, porque eu acho que o foco agora é com investimento, com talento, né? A gente está levando finalmente, eu acho que os grandes casos práticos para o mundo real. Acho que esse aqui é o ponto. Sensacional. E uma pergunta que eu queria te fazer voltando para o fundo, né, que vocês têm, que se expõe ali em ativos Web3, eu queria saber como que funciona essa exposição a esse tipo de ativo Web3, né? Porque quando a gente fala de um fundo, sei lá, que investe em ações ou startups ou coisas do tipo, é relativamente fácil de você entender como que eles aportam
nesses ativos. Mas quando a gente pensa em Web3, tem uma dinâmica completamente diferente. Eu queria saber como que funciona esse processo de investir na Web3. Eu acho que assim como tudo Web3, né, falando de DAOs ou falando de membros de NFTs, estamos todos experimentando e inovando e abrindo caminho, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Então, estamos aprendendo também, mas eu acho que o bacana do nosso fundo, que é o Lupa Web3, é que ele nasce como eu gostaria que nascesse, que é com bastante liberdade para fazer essas alocações, entendeu? Então, a gente está realmente começando agora a alocar os recursos nos ativos digitais que a gente acha que fazem sentido, mas a gente não está restrito por nenhum tipo de regra do fundo, vamos dizer assim. Então, como eu cheguei a mencionar, e o pessoal, principalmente os jornalistas gostam, né? Mas quando eu falei, nada impede que a gente compre um terreno de algum no metaverso, por exemplo, ou que a gente invista em NFTs, e a gente tem essa liberdade no fundo para realmente escolher os ativos que a gente acredita que tem um potencial grande de valorização, de retorno bom para os investidores que vão confiar no dinheiro na gente. Mas ainda não temos definido uma alocação, a gente imagina algumas alocações em termos de percentual, mas eu diria para você, Tim, que assim, essa liberdade, justamente porque eu acho que hoje em dia muitos fundos estão simplesmente seguindo uma carteira de grandes tokens, né, como as top 10 moedas, o top 20, ou uma carteira que reflete o máximo possível o Ethereum e Bitcoin, e a gente está querendo realmente vir com uma abordagem diferente, onde a gente vai buscar valor em projetos que ainda não estão com tanta visibilidade e que têm um potencial grande de crescimento, muito baseado em utilidade real ou em realmente um potencial funcionalidade que a gente acredita que será importante no futuro. Então, por exemplo, tokens de bridging, de blockchain, então você está olhando Stargate, Synapse, coisas assim, você sabe que a bridge de blockchain é uma coisa crítica, né, que tem vários problemas, como a gente teve alguns hacks esse ano, tem muita coisa nova acontecendo, então vale a pena a gente alocar um percentual, por exemplo, para essa tese, assim, a tese de game, a tese de metaverso. Então, a gente imagina que tem uma alocação percentual e ir evoluindo, né, à medida que o fundo vai crescendo e vai tendo sucesso, mas eu acho que, enfim, construindo e aprendendo, acho que vai ser um pouco como tudo acontece nesse setor. É bem Web3 isso, né? Construindo e aprendendo. É bem Web3, Pois acho que quem diz que é expert e já sabe as respostas, né, provavelmente está exagerando. Então, eu acho que não era essa pretensão aqui. A gente está também tentando entender qual a melhor composição, e acho que a gente é bacana ser o pioneiro nisso, né, a composição ideal para um fundo desse tipo e como é que ele vai se comportando. Então, esse é o nosso plano aqui. Legal. E você mencionou, nada impede da gente comprar um terreno no metaverso, né? E isso me leva à próxima pergunta, que vai parecer clichê para quem tá ouvindo, mas o que é metaverso para vocês? Mas deixa eu contextualizar o motivo. Eu li o último, acho que foi o último report de vocês, e algumas vezes mencionaram a A16Z, que é Andreessen Horowitz. E eles têm uma abordagem bem interessante quando a gente fala de definição de metaverso, né? Eles fogem talvez um pouco o padrão do pessoal que está mais ligado a tipo, metaverso é realidade virtual e ponto, né? Eles amplificam isso muito mais e englobam ali descentralização, blockchain e outros aspectos mais relacionados a isso. Aí eu queria saber de vocês qual que é a definição que vocês abordam, até pensando nesse aspecto mais de investimento e de fundos, né? A nossa visão ela é mais ampla também nesse sentido, né? A gente não está olhando o metaverso apenas como um ambiente virtual, né, online, que obviamente é uma das coisas, mas eu acho que a palavra tá ficando muito carregada demais, né? Eu acho que também o nosso amigo Zuckerberg não ajudou nesse ponto, porque trouxe tanta visibilidade para o tema que aí começa a ter bastante confusão sobre isso. Na minha visão pessoal, até vou falar em meu nome, assim, mas eu acredito que principalmente para a nossa tese, é fundamental a descentralização e a portabilidade dos ativos digitais, né? Então acho que, é claro que Roblox, Fortnite são chamados de metaverso, já agora ganharam esse nome, né, depois, mas enfim, sempre foram Minecraft e tal, mas eu acho que, obviamente, falando Web3, a gente está imaginando um metaverso onde os usuários têm completo e absoluta propriedade e poder sobre os ativos que elas estão portando ali e podem levar esses ativos para outros ambientes virtuais ou que não sejam visuais, né? Então,
não precisa necessariamente ser um ambiente 3D, e que eu acho que ainda por cima o ambiente 3D tem componentes aí até de como você viabiliza isso para massa, né? Em termos de banda, em termos de capacidade, acho que talvez esteja longe ainda, mas enfim, a gente está com uma visão um pouco mais ampla, mas obviamente quando o mais óbvio para nós, o olhar metaverso, é pensar Decentraland, Sandbox, que são aqueles que estão ganhando mais visibilidade agora, mas por exemplo, tem uma pessoa que eu gosto muito de seguir, que não necessariamente ele está em Web3, está falando mais de inovação e tecnologia, que é o Scott Galloway. E esse ano no evento lá em Austin, no South by Southwest, ele mencionou como ele acha que o metaverso vai ser muito mais auditivo, né? Você poder usar, você poder estar como aquele filme Xi, né? Você está com assistentes virtuais conversando e você falando, e você tendo um ambiente paralelo ao mundo real, mas que ele tem muito mais do áudio do que do vídeo. Então, assim como eu acho que o ambiente híbrido, né, com os óculos que vão poder fazer realidade aumentada, podem ajudar nisso. Então, acho que, de novo, enfim, não estamos fechados, o nosso conceito é bem amplo e tudo que surgir de novo a gente vai estar olhando com atenção para ver se vão contribuir para o que a gente talvez tenha diferentes nomes, mas por enquanto estamos chamando desse universo paralelo aí do metaverso. Uma das coisas também que eu li no mesmo report foram vocês mencionando o Stacks. O Stacks, para quem não sabe, ele é uma espécie, eles não gostam de ser chamados assim, mas é uma espécie de camada 2 para o pessoal entender, que é construído na blockchain e eles permitem ali a criação de contratos inteligentes e por tabela, então todas as aplicações que a gente vê em geral em blockchains como Ethereum, desde NFTs, DeFi e outras coisas do tipo, você vai encontrar ali no Stacks, uma proporção bem menor, mas com um possível potencial ali, né? E aí, eu queria saber de vocês, se vocês enxergam potencial no Bitcoin pensando em Web3, pensando em contratos inteligentes, como que vocês veem isso nos próximos anos? Olha, eu acho que assim, a gente enxerga potencial principalmente em times competentes como esse dos Stacks, tá? A verdade é essa, quer dizer, a gente não tem a gente vai até um certo ponto tecnicamente para entender, mas eu pessoalmente já fui assistir o fundador do Stacks, o Munib, falando, e fiquei muito impressionado com a capacidade dele, do time, de não só expressar a visão dele sobre como, vamos dizer, a infra do Bitcoin, né, o blockchain do Bitcoin poderia suportar essa camada em cima, e por que isso faz sentido, mas também o tempo que eles estão dedicando e o volume de recursos. Então esse é o tipo de projeto que não está tanto no radar quanto alguns projetos mais sexy, vamos dizer assim, mas eu acho que é um projeto que vale a pena o nosso time mergulhar para entender, né? Eu acho que aí é uma coisa que eu acho que é a nossa proposta aqui, é realmente fazer... É tão difícil para qualquer pessoa acompanhar esse nosso mundo, né? Web3, quando ela já tem uma profissão, uma carreira, família e tal, porque tanta evolução, tanta coisa, tantos projetos simultâneos, que a nossa proposta é realmente fazer a pesquisa, estudar, ir mais a fundo e entender se faz ou não sentido. E esse é um que nós estamos aqui na nossa lista de possíveis investimentos por isso, porque quando você olha, e aí é muito bacana porque a gente tem um time da Capital, né, da KPTL, que é um time de Venture Capital, que está acostumado a fazer esse lado da análise, né, de quem são os fundadores, qual é o caso, como é que é o volume de recursos que eles têm, como é que é o projeto, e aí a gente acrescenta uma camada, né, de tokenomics, comunidade, coisas que só são muito específicas nesse nosso mundo aqui. Então, essa conjunção é muito legal. E aí, enfim, isso tudo para dizer que eu acho que faz sentido, pessoalmente, é uma visão minha pessoal, eu acho que existirão aplicações em cima de Bitcoin ainda, de alguma forma isso vai ser alcançado e vai ser muito interessante, né? Considerando a perenidade, a estabilidade e tudo que a gente sabe que o Bitcoin tem, que pode ser útil, que não necessariamente vai ser só meio de pagamento, né? Que eu acho que, enfim, como o Ethereum acabou mostrando. Então, eu acho que Stacks é uma história muito interessante, vale a pena o pessoal pesquisar para conhecer mais. E o fundador também, Munib Ali, podem seguir no Twitter, que é uma pessoa bem, muito, muito interessante de acompanhar e ver o que ele está pensando e fazendo.
Ele realmente tem ótimos insights. Eu gosto de acompanhar ele no Twitter justamente por causa de alguns eventos que acontecem, alguma coisa, ele tem umas opiniões bem interessantes. Bem interessante, exatamente. E eu gostei de algo que você falou com relação ao Stacks, né? Que é assim, vale a pena entender como que funciona, né? Eu gosto disso porque quando a gente fala, às vezes, de Web3, às vezes o pessoal toma uns times, né? Então, Web3, Bitcoin nunca vai existir, não vale a pena. E eu lembro de ter feito um vídeo do Stacks e o pessoal ficou de cara, como assim? eu falo, cara, vale a pena conhecer, entender como é que funciona o negócio, né? Claro, pelo menos... exatamente. Eu acho que, assim, acho que tem uma... Principalmente para nós, né, no ponto de vista de investimento, a gente tem que, sem dúvida, você não pode estar com camisa de um time A ou B ou C, né? Porque esse nosso universo, às vezes, ganha um lado de culto ou de quase uma religião que não ajuda muito, sabe? Então, claro que cria uma comunidade muito engajada, mas, ao mesmo tempo, eu acho que você está aberto para ouvir outras opiniões e eu acho que, em geral, não só para cripto, né? Você poder defender a opinião contrária tão bem quanto o seu oponente te ajuda a formular a tua própria visão. Então, eu acho que a gente tem que estar olhando tudo, né? Então, tipo, na guerra das L1 ou L2, tipo, o que vai acontecer? Você tem que estar sempre pronto para desmontar a sua própria visão, caso surjam novas informações ou você veja que isso não funciona. Então, a gente está bastante agnóstico, mas gostamos de ouvir, e por isso gostamos de ouvir todo mundo um pouquinho. Muito bom, muito bom. E interessante, eu acho que o Stacks foi o primeiro ICO nos Estados Unidos a ser regulamentado tudo corretamente ali, né? É verdade, ele sempre se preocupou muito com isso. Foi o primeiro, é interessante. Eu com quase certeza. Teve uma licença que ele conseguiu lá, que ele foi o primeiro, o pioneiro nesse sentido. Pois é, e quem acompanhou os ICOs ali em 2017, como eu ali, que ficava madrugada varando ICOs e tentando entender o que estava acontecendo, né? Foi aquela explosão absurda de projetos, sabe bem que a maioria realmente estava muito fora. Por isso que o Munip chamava atenção já naquela época, né? Porque, enfim, já conhecia ele ali, mas realmente acho que uma das coisas importantes é você ver só o white paper realmente estava difícil de você avaliar alguma coisa, né? Você tinha que ir um pouco além. Eu acho que ele tinha isso e legal saber que ele estava já pensando em regulamentação. E, Lázaro, aproveitando esse ponto da regulamentação, como que vocês enxergam a regulamentação quando a gente fala de ativos Web3? E aí, deixa eu contextualizar a pergunta, porque eu participo de várias DAOs, algumas direta e outras mais indiretamente. E em todas elas, sem exceção, regulamentação é um ponto que é trazido geralmente por necessidade, quando é necessário alguma interação ali, vou chamar com o mundo físico, quando há alguma interação ali, geralmente há algum ponto onde a regulamentação ela é trazida, e isso geralmente gera um debate muito amplo, e nas DAOs que eu estou, geralmente bifurca a coisa, né? Vai para 8 ou 80. E eu queria saber como que vocês enxergam, de novo, como um fundo, como um investimento, esse lance de regulamentação nessa nova... nessa Web3, né? Espero que faça sentido a pergunta. E essa tua pergunta tem diferentes níveis até que a gente pode falar, porque tem a regulamentação para nós também, né? Como fundo, tem a regulamentação para os projetos que a gente estuda, tudo isso como a gente já sabe, né, a regulamentação ela está sempre atrasada e faz parte. Para o nosso caso, por exemplo, como um fundo que investe em tokens, o fundo em si, inclusive é bom deixar isso claro aí para todo mundo que está assistindo, mas ele é um fundo que é internacional, quer dizer, é um fundo para investidores internacionais, ele não está autorizado a funcionar, operar no Brasil, tá? Então é um fundo global, vamos dizer assim, com a sede em Cayman. E por isso ele tem essa autonomia, ele não tá dentro da regulamentação específica brasileira, e por isso a gente não faz captação no Brasil. Mas aí tem a camada seguinte, que é como você avalia a regulamentação do ponto de vista dos projetos que você está investindo, né? E, enfim, isso ainda tem a questão geográfica também, né? Então, onde está o projeto, como é que está a regulamentação e como é que está principalmente a SEC nos Estados Unidos, como é que ela está olhando, né, e a possibilidade de tornar aquilo um ativo financeiro, uma ação. Então, a gente olha isso como um dos itens e um dos mais importantes na hora de avaliar cada um dos projetos, como cada um daqueles projetos está encarando esse fator. A gente vê sempre de forma positiva, apesar de ser uma indústria que sempre cresceu muito olhando para o ponto de vista de funcionar à deriva dos governos, mas eu acho que
é inevitável que os projetos sérios e que ganhem escala e tração sejam projetos que estão o tempo todo tentando ser o mais corretos possíveis em termos de regulamentação. E, sinceramente, eu apesar de que o Brasil ainda está tentando, né, entender, e eu acho que, assim, 2 pontos importantes da regulamentação, eu acho que no mundo inteiro e também no Brasil, a autorregulação seria muito boa, no sentido dos próprios inovadores já estarem pensando assim, um arcabouço principalmente ético, mas também pensando o que seria uma regulamentação que já possa, inclusive, contribuir para a construção dela na hora certa, quando ela chegar. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Mas o segundo é que eu acho que eu vi o próprio Banco Central, por exemplo, muito, muito favorável à experiência, que eu acho muito bom. Sabe? Então, eu acho que a experiência está sendo incentivada justamente para ver como é que vai ser necessária essa regulamentação, a tokenização dos ativos, tanto no Brasil e no mundo, ou as novas experiências, tanto na Inglaterra, na Suíça, você vê em outros lugares onde isso está sendo muito bem visto. Então, a gente está muito otimista com a maneira como os órgãos reguladores vão encarar e, por incrível que pareça, até no Brasil, apesar de a gente sabe da complexidade aqui, mas eu acho que, de uma maneira geral, acho que o fundo eventualmente poderá investir em ativos brasileiros também, que seria fantástico para nós, né? Até estando próximo dos próprios empreendedores aqui, que é uma coisa que ainda não está clara no momento hoje como é que isso vai acontecer, mas enfim, estamos olhando e estamos olhando com otimismo e bons olhos os projetos que a gente está avaliando, e isso é sempre um ponto fundamental, sem a menor dúvida. Realmente, eu tenho notado um otimismo maior com relação à regulamentação quando a gente olha o ponto de vista mais de investidor, né? Eu vejo há um tempo atrás, o pessoal ainda estava muito com o pé atrás com relação a se expor a esse tipo de ativo, e hoje você já tem uma adesão um pouquinho maior, eu vejo, pelo menos, ou uma expectativa melhor nesse sentido. Exatamente. E uma outra coisa que eu vejo também que assusta um pouco o pessoal é justamente a volatilidade desse tipo de ativo, né? Eu tô fazendo talvez um comparativo mais geral, assim, né? Mas eu sei que tem as exceções. Mas em geral, quando a gente fala de Web3, a gente está falando de um ativo geralmente mais volátil. E dependendo do ativo, quando a gente pensa em NFTs, por exemplo, menos liquidez, né? Como que um fundo lida, como que vocês pretendem lidar com isso, né? Se tem algum tipo de segurança para isso, ou se já aceitaram, tipo, esse é um mercado mais volátil mesmo e a gente aceita que é assim. Como que vocês veem isso? Boa pergunta. E, na verdade, é importante até mencionar isso. A gente tem, na verdade, o nosso pioneirismo aqui no fundo foi um pioneirismo no sentido de criar um fundo que vai investir em ativos pensando em médio e longo prazo. Mas a própria Capital já tinha um fundo montado antes, que era um fundo que estava justamente operando a volatilidade das criptos, né? Então, esse fundo ele se aproveitava da volatilidade para ter ganhos, e era um fundo técnico, quant, né, como a gente chama. E esse tipo de fundo é um fundo que se beneficia da volatilidade. O nosso fundo Lupa, né, o fundo novo, ele vai estar investindo em novos tokens, e ele vai estar usando também um pouco da inteligência que já foi gerada no fundo anterior para poder tentar mitigar um pouco da volatilidade, obviamente, principalmente quando ela for para baixo, né, na verdade. Então a gente vai tentar se antecipar, e a ideia é ter um pouco de hedge, sim, contra principalmente movimentos bruscos gerais do mercado, que a gente sabe como isso, já sabemos como é o mercado de cripto, né, que vai, no longo prazo, tudo cresce e sobe, a torta cresce para todo mundo, mas a verdade é que anda nessas ondas e na volatilidade, e a gente pretende, temos sim o plano aqui, estamos nos planejando para ter proteção contra quedas mais bruscas, né, vamos dizer, do mercado como um todo. Individualmente, a gente sabe que muitos projetos não vão andar para frente, não é inevitável, né? E acho que esse é o universo que a gente está, e enfim, os próprios fundos de venture são assim também, né? Investem em uma série de startups e a gente sabe que algumas terão sucesso, mas a maioria provavelmente não terá. Então, é um pouco como funciona. Então, isso é um pouco inevitável, mas a gente acredita sempre que estaremos junto dos projetos que vão trazer um retorno muito grande e vão poder, então, compensar todos os demais. Então, vamos tentar nos proteger da volatilidade do mercado como um todo, mas, obviamente, a gente sabe que, individualmente, teremos essa oscilação por causa do nosso mercado. E também
Um ponto muito, muito importante, Tim, eu acho que assim, a gente ainda não se sabe, assim, as métricas de precificação de tokens são ainda bastante subjetivas, né? Quanto vale um token? Vale, depende da popularidade do protocolo, tem algum retorno embutido, estão surgindo agora NFTs que estão pensando em ver um fluxo, né, de recebimentos, então é bem diferente da maneira de se avaliar um ativo financeiro, né? Um ativo é algo muito novo, então precificar um token, e você pode olhar exemplos como até, talvez eu mencionaria aqui Uniswap, SushiSwap, que são tokens que, uma promessa, você vê, são exchanges descentralizadas super populares, mas o token ele não consegue pegar tanto valor quanto muita gente gostaria, então o preço já não é o mesmo, então são coisas que acho que o próprio mercado está aprendendo, baseado na maneira na economia daquele token, né? Então é interessante pensar que, sim, teremos volatilidade inerente por vários motivos, mas acreditamos muito que, acho que talvez como todo mundo que está assistindo a gente aqui, que na próxima década projetos de blockchain serão uma parte importante da internet, né? Um percentual grande, não sabemos ainda quanto, mas sabemos que vai ser muito bacana em vários setores diferentes, isso vai ter um impacto e estamos aqui para tentar, na medida do possível, encontrar bem cedo ainda, né, quais os projetos que vão fazer parte dessa nova internet que promete ser melhor. Então vai ser muito bacana. Realmente é um mar de oportunidades que eu vejo agora. É bem interessante isso que você está falando. E ótimo você ter falado isso o exemplo, né, do Uniswap, né, que a gente tem um protocolo sensacional, incrível, com uma adesão enorme, com um TVL gigantesco, mas isso não é refletido necessariamente no tokenomics e por tabela no token em si, né? Pois é, né? Falando desses projetos, Lars, o que chama a atenção de vocês em um projeto? Eu sei que provavelmente essa não é uma resposta simples, né? Mas, em geral, assim, o que vocês olham e falam, não, olha, esse é um projeto interessante que realmente vale a pena analisar, ou que, quem sabe, vale a pena até alocar nesse projeto? O que brilha os olhos, né, no projeto? Tenho muita curiosidade desse ponto de vista, talvez mais de investidor e de fundo de investimento. Tem algumas coisas, assim, eu acho que tem coisas básicas, né? Eu acho que a inovação tecnológica, né? Quando você tem uma ideia, que seja uma coisa muito nova, que ninguém tenha pensado ainda, tá? Acho que isso é importante, e aí a gente tem que olhar do ponto de vista de negócio, né? Pela novidade da ideia, e do ponto de vista tecnológico, se aquele projeto vai ser capaz de entregar o que está dizendo que vai entregar, ou a forma como ele está fazendo que vai entregar. Então isso para nós é muito importante. É claro que o time também é muito importante, a gente olha isso de perto, né? Para poder entender, e hoje em dia, enfim, eu acho que não sei o quanto já está passando a moda, eu espero que sim, mas assim, os times estão menos anônimos hoje em dia, né? Teve alguns times aí que assim, facilitou muito você ter projetos que no fim do dia foram abandonados porque não estava ali. A gente gosta de ver skin in the game, né? Você tem que estar com a pele no jogo e isso para nós é importante ver no projeto que a gente está enxergando. A gente está sempre também olhando projetos que ainda estão com market cap baixo, né, que eu acho que são os que a gente tem mais potencial para crescimento e para retorno do fundo. Eu acho que tem que, de preferência, que ainda estejam iniciando, e aí tem muitos, né, muita coisa bacana. Eu acho que uma coisa legal hoje em dia é que eu acho que isso é talvez uma das coisas que mais me chama a atenção nesse universo. Assim, eu que sempre acompanhei tecnologia, startups, e eu vi de perto nascerem startups que você, assim, vê o início dele e fala, olha, isso aqui, com certeza, isso aqui vai dar certo. Sei lá, eu fui um dos primeiros usuários do LinkedIn, até o Reid Hoffman, tem uma vez que mandou um e-mail agradecendo os primeiros usuários, tal, sei lá, os primeiros, não o primeiro, mas os primeiros dezenas de milhares de usuários. E sabe aquela sensação de, caramba, se eu pudesse investir nisso, olha só que legal, né? Esse LinkedIn, isso aqui, é óbvio que isso aqui vai... Você tem o Airbnb... Tem várias coisas que quando você olha o Waze, são coisas que, né, eu, pela minha curiosidade, meu interesse, eu fui um dos primeiros a usar, e se eu pudesse comprar o token deles na época, eu teria comprado o máximo possível, né? Mas não era possível, e os Venture Capital faziam isso. E agora, os Venture Capital continuam investindo em Web3, e você mencionou o A16Z, né? E eles publicam os projetos que eles investiram, isso torna-se público, e a grande maioria tem token já. E acho que ali é uma questão de entender como é que é, né, a
alocação de tokens e se o próprio VC já está tentando empurrar os tokens de alguém ou se ele está super engajado naquilo, mas assim, é a chance de um fundo como o nosso, né, no Brasil, começando, de estar do lado dos principais investidores do mundo, né, seja a Pantera, a Katie Horn, que lançou a Horn Ventures agora, então é muito legal. E aí já deixa de ser um pré-filtro, sabe, para nós. Assim, passou pelo crivo de todos esses fundos e recebeu investimento, recebeu aporte, tem um token com liquidez, segue os nossos critérios também, não necessariamente porque são eles vão acertar sempre, né? A gente pode fazer uma nossa própria análise aqui independente, mas principalmente analisar o momento que eles estão. Então, eu acho que isso é bem interessante para avaliar o projeto. E, por fim, uma coisa que eu acho que, enfim, tem fenômenos culturais nesse mundo, né? Às vezes você tem projetos incríveis, times incríveis, tecnologia maravilhosa, mas não vai, né? E a comunidade é uma coisa importante e meio que um sex appeal, uma coisa assim cultural, uma coisa de você conseguir estar na... Porque, sei lá, como acho que o Bored Apes conseguiu fazer isso, né? Se tornar uma marca, se tornar um nome. Então, assim, às vezes você independente do que está por trás, o fato é que já está no domínio popular a um nível que poucos projetos conseguiram ou vão conseguir no futuro, por melhor que seja o time, o token, tudo. Então, a gente também está tentando analisar o potencial daquilo se tornar, né, principalmente nos casos em que são, vamos lá, estão indo para o usuário final, vamos dizer assim, né, projetos que estão visando o usuário final. Né, qual é a chance daquilo, de fato, ser algo que vai ter visibilidade e vai se tornar algo que assim, comum no dia a dia das pessoas. Então, também estamos olhando isso, e aí é um pouco mais subjetivo, mas estamos tentando avaliar do nosso ponto de vista aqui. Eu diria que esse é o mais difícil, justamente por causa de toda essa subjetividade que envolve essa... É exatamente o que você falou. Às vezes o projeto sensacional tem tudo, e aí não vai para frente, mas um outro peronomútil. E aí, exatamente, é um sentimento que você tem, acompanhado, obviamente, de você vai acompanhando o crescimento do Twitter, do Discord, e quanto que a comunidade está indo. Você vê projetos que, né, nem tem mais fundador e a comunidade está lá fazendo aquilo acontecer, né? Tipo, é uma coisa... É tão bacana de ver isso, assim, porque isso sim lembra o começo da internet, que eu acho que tinha uma coisa de unir, na verdade, antes da internet, de BBS e tal, você tinha uma coisa de grupo, de comunidade se levantando e se ajudando, que eu acho que está voltando e talvez você tenha isso, né? Se não me engano, o Doodles também agora que trocou lá o CEO, recebeu investimento, a própria comunidade está fazendo aquilo acontecer, as comunidades teremos cases incríveis aí que a comunidade fez andar, mesmo que você não tivesse todos aqueles outros componentes por trás. Falando, obviamente, né, não estou entrando no tecnologia um pouco mais complexo, né? Eu acho que, enfim, nem sempre você vai conseguir juntar uma comunidade que engenheiros estejam também se dedicando, como você agora conseguiu fazer no Merge, por exemplo, um feito histórico, né? Você tem uma comunidade se juntando para realizar algo tão complexo assim, mas eu acho que é bacana ver o potencial que isso tem e como a gente pode avaliar e tentar enxergar isso antes, né, cedo, antes de acontecer. Legal. Lars, eu quero agradecer você ter aceito o convite aqui para participar desse papo. Eu achei ótimo o papo, gostei bastante mesmo. E se deixar, eu acho que eu vou ficar fazendo mais perguntas aqui. Mas é isso, eu quero agradecer, obrigadão mesmo, foi bem legal. E se você quiser deixar uma mensagem pro pessoal, ou onde o pessoal te encontrar, ou para quem quer saber mais sobre o fundo também, os próximos passos aí, fica à vontade. Maravilha, tá bom. Pois é, o meu Twitter é @larsjaner, e o e-mail é lars.janer@kptl.com.br. O fundo em si, como eu expliquei, é um fundo internacional, né, para investidores internacionais, então talvez no futuro a gente consiga tornar ele disponível no Brasil, mas infelizmente ainda não está. Mas eu, sinceramente, pessoalmente, agora, né, na frente do fundo, gosto muito de me envolver, de conhecer e de falar com pessoas que estão nesse ecossistema, porque eu acho que como eu falei, né, esse lado da comunidade é incrível e é inspirador e a gente aprende muito. Enfim, gente como você que está fazendo isso acontecer e de uma maneira incrível, partindo dos próprios usuários, do próprio pessoal que está na frente da inovação, né? Então, e propagando e tentando trazer mais gente para esse universo, que também é uma missão minha agora, é tentar
ajudar a descomplicar, desmistificar um pouco com o que você e tanta gente boa tem feito aqui para poder mostrar todo o lado positivo, né, que tem e tentar mostrar o quanto que isso vai melhorar a vida de todo mundo. Boa, boa. Mais uma vez, obrigado. Para quem está Obrigado assistindo, a você, se inscreve aí, faz toda aquela reza lá, se inscreve, deixa o like e tudo mais. Mas brigadão mesmo, Lars. Valeu, obrigado a você, Tim. Um abraço.